quando escolhi 35 com essa finalidade, e vocês agora olham para a convocatória e eles não estão presentes. É o porquê de... em relação ao 18º jogador, isto é uma... Tem sido surreal fazer esta convocatória. Tem sido extremamente difícil, há uma série de fatores a ultrapassar. E há cerca de 40 minutos recebemos um telefonema que nos retirou um dos 18 jogadores que já tínhamos como confirmados, e acaba por não dar tempo para confirmarmos um próximo, e preferimos estar a fazê-lo assim do que estar a meter um 18º que ainda não tivéssemos confirmado. Rui Jorge, boa tarde. Estamos em direto para a SIC Notícias. Pergunto-lhe, já falou das limitações que teve na elaboração dessa convocatória. Pergunto-lhe se o facto de esta prova se realizar agora em agosto, se vai também ter outro tipo de limitações, nomeadamente no plano físico, em que forma em que os jogadores portugueses se vão encontrar, se há alguma preparação especial nesse aspecto, e pergunto-lhe quais é que são os objetivos reais. Acredita que Portugal pode chegar ao título? Vamos por partes. Primeiro, em relação à forma em que os jogadores se vão encontrar. Como lhe disse, fazia parte da nossa intenção, inclusive, acompanhar parte da pré-temporada dos clubes para tentar perceber que tipo de trabalho os jogadores estariam a fazer, para poder estar mais informado e adaptar também o nosso trabalho àquilo que será uma pré-temporada de um clube e que pode divergir de um clube para outro. Logicamente, quando nem os jogadores que vamos convocar sabemos quem são, tudo isso cai por água abaixo. Portanto, não temos a mínima ideia nesta altura de como vão chegar os jogadores. Vamos trabalhar sobre isso, vamos nos informar em relação a isso e depois vamos tentar colocá-los o melhor possível, o mais organizados possível e dignificar a nossa camisola. Nunca fui, nem gosto, porque acho que não é muito, não é o mais importante falar em grandes objetivos ou objetivos sequer. É importante o que nós fazemos para os conseguir. E é nisso que nós nos vamos focar, eu e a minha equipa técnica e todo o staff que vai connosco, vamos focar nisso, em tentar dentro deste grupo. Foi o grupo que nós escolhemos, é um grupo que todo ele já passou por nós, portanto conhece-nos bem também, sabe aquilo que esperamos deles e nós também sabemos aquilo que eles nos podem trazer. Portanto, vamos preparar, vamos, mais do que pensar o que é que vamos conseguir, é o que vamos fazer, como vamos fazer. Boa tarde, Rui Jorge. Em direto para a RTP, perguntava-lhe, olhando agora para os adversários, depois de ter em conta essas limitações que Portugal tem, também os adversários têm. A Argentina está num momento especialmente conturbado, começou o estágio mais tarde, por ter apenas 9 jogadores disponíveis. Temos as Honduras que abdicaram de parte do estágio também para poderem pagar aos jogadores dos prémios, e temos uma Argélia que, de facto, tem feito uma preparação diferente. Como é que vê estes adversários? Este é o nosso trabalho, é a nossa profissão. Quando eu digo que nós nos vamos preparar o melhor possível, isso também faz parte do nosso trabalho. Tentar avaliar as seleções adversárias, conhecer as seleções adversárias. Acabamos por chegar à conclusão que uns Jogos Olímpicos nestas condições não se preparam, jogam-se. Não vamos prepará-lo, tentamos observar equipas, mas o mesmo problema com que nos debatemos, as outras seleções debatem-se com problemas semelhantes. Agora, como profissionais que somos, se calhar informamos-nos melhor do que vocês em relação a alguns assuntos. A Argentina, estou eu a dizer, a Argentina fez a sua lista de 35. Tem 22 jogadores, assim, tem 22 jogadores dessa lista de 35. A Argélia tem 16 jogadores dessa lista de 35. Em relação às Honduras, estão em estágio com 29 jogadores e, pelo que conhecemos deles,
pelas qualificações que disputaram, estão lá grande parte, se não todos, aqueles que conseguiram as qualificações pelas suas seleções. Portanto, uma coisa é o barulho que se faz em termos de imprensa, de jornal, de selecionador que se demite por isto e por aquilo, outra coisa é a realidade. E não é que isso queira dizer alguma coisa, nem faça de nós pior que os outros, mas convém perceber exatamente, ou tentar perceber, como nos situamos. Claro que vai ser difícil para qualquer seleção preparar com este cenário. Mas que eu tenha conhecimento, ou que nós tenhamos conhecimento, apenas a Colômbia está com um problema semelhante ao nosso. Teve que pedir autorização depois à FIFA para recorrer a jogadores extra 35. Portanto, é facto que a Argentina tem sido bastante falado. O facto de atrasarem o estágio, nós ainda nem em estágio estamos. Portanto, vale o que vale. E vale muito pouco para nós. Boa tarde, Rita Latas, para a Bola TV. Na sua opinião, e tendo em conta todo este panorama controverso, o que é que acha que deveria mudar na atitude da FIFA relativamente para não haver tanto conflito de interesses entre os clubes e a atuação da seleção nas Olimpíadas? O que me parece claro é que a não obrigatoriedade leva a que isto aconteça. A obrigatoriedade da FIFA leva a que situações como esta, a nível nacional, isto não querendo entrar lei de bases da atividade física, a nível nacional, a forma como a lemos, ou a perspectiva que temos dela, ou a relevância que lhe queremos dar, não querendo olhar por esse aspecto, apenas pelo lado da FIFA, é evidente que a não obrigatoriedade leva a que isto aconteça. Não existindo outro tipo de regulamentação interna, olhando para ela de uma forma como nós olhamos ou como estamos a passar por ela, isto pode acontecer. Portanto, a mim, enquanto selecionador nacional, cabe-me, dentro destas regras, encontrar o 11 mais competitivo, o 11 que consiga dignificar a nossa seleção, o nosso país, e uma seleção olímpica que vários jogadores fizeram muito para cá estar, muito. É uma prova de extrema dificuldade de apuramento, muito difícil. Tenho certeza que há muitos jogadores angustiados por não poder estar a disputá-la nesta altura, muito. E que lamento também por eles. Boa tarde, Rui Jorge. André Cunha Oliveira, em direto para a Sporting TV. Apesar de todas essas dificuldades e desses constrangimentos para elaborar esta lista final, a verdade é que estamos num momento muito positivo para o desporto português e eu perguntava-lhe se isso também pode servir de inspiração para a mensagem que vai passar aos jogadores. Sério? Inspiração? Sério? Claro que sim. Ficamos todos muito satisfeitos. Acho que foi momentos que ninguém, mesmo não tendo participado ativamente, o mérito de quem lá esteve, toda a gente, todos os portugueses ficaram extremamente satisfeitos, nós também, os jogadores também, têm colegas que lá estão, têm alguns destes, há um ano estavam com alguns dos que foram campeões europeus, mas no futebol temos que provar diariamente e não é as conquistas de outros que nos devem servir como motivação. Eu acho que um dos fatores que nos leva a ser tão fortes em termos do que é o desporto a nível nacional é esta necessidade permanente de provar que temos capacidade. Os jogadores têm que provar diariamente no treino que querem aquele lugar, que querem aquele espaço, porque sabem que atrás deles vem muita gente para o conquistar. Esta necessidade de resultados imediatos e permanentes faz com que o futebol ande, que o futebol evolua e que depois consiga os resultados que acaba por ter. Rui Jorge, aqui novamente, Tiago Pérez Costa, do Sport TV. Noto que não há nenhum jogador que joga atualmente no Benfica na lista. Foi por proibição do Benfica? E a segunda questão, se é um homem desiludido com os clubes portugueses e com todo este panorama? Obrigado pela pergunta, porque estou aqui na pele de selecionador, também me ponho na pele dos treinadores, percebo perfeitamente a posição dos treinadores
As justificações são variadas, com umas posso concordar, com outras não concordar, mas percebo perfeitamente a posição deles. Tive conversas com todos eles, uma extrema simpatia, um até me pagou um almoço, mas eu percebo o lado, em grande parte o lado deles. Nada a dizer em relação a isso. A decisão são eles que a têm que tomar e tomam da melhor forma para as suas equipas. E nesse sentido, nós devemos respeitá-las, saber que quando está do nosso lado, também podemos mostrar intransigência em algumas situações, e que os clubes estão a defender, e os treinadores e os seus presidentes estão a defender os seus clubes. Não posso criticar o outro lado. Agora, gostava e gosto de ouvir um presidente dizer, no caso do Belenenses, peguem, ainda antes de saber da convocatória, peguem nos jogadores que quiserem, cederemos os jogadores todos. Gosto. Agora, outros cederam vários jogadores. Em relação concretamente ao Benfica, pela gestão deles, que eu compreendo também, entenderam que não. Justificações, tem a supertaça, o plantel não está fechado, portanto, são coisas que eu do outro lado eventualmente faria a mesma coisa. Não pontifico de um lado, do outro, falo com o Mr. Couceiro, com o Mr. Manuel Machado, tentarem ajudar Nuno, Espírito Santo, Jorge Jesus. Agora cada um, Peseiro, cada um tem a sua dama a defender. Portanto, isso não invalida que tínhamos tido alguns, para além dos 35, vocês sabem que são negados, tivemos mais. Falamos do Wilson Eduardo, do Lucas João, André Almeida, falamos de outros jogadores que acabam por não conseguirem ficar connosco, o Bruma, pronto, Ruben Ferreira. Foram muitos casos, foi difícil fazer, mas é esta a realidade com que nos debatemos. Deste lado, muito boa tarde, Pedro Carreira, Correio da Manhã, CMTV. Gostava de lhe perguntar, há pouco disse que recebeu um telefonema 40 minutos antes desta convocatória. Gostava de lhe perguntar qual foi o clube que fez esse telefonema, qual era o jogador em causa. E, olhando também para a convocatória, corrija-me se estiver enganado, André Martins e Salvador Agra são os dois jogadores acima da idade habitual nesta competição. Tem a oportunidade de escolher um terceiro jogador nessas condições ou não? Não, porque está-se a esquecer de Sérgio Oliveira, que completa o trio. Em relação ao jogador, não vou responder. Já não faz parte desta convocatória, percebo, mas... Não vou fazê-lo. A minha intenção foi apenas que poderia apresentar e depois fazê-lo cair. Achamos mais correto para com toda a gente não o fazer dessa forma. Fica o essencial destas declarações de Rui Jorge, o selecionador nacional olímpico, aqui a apresentar os convocados possíveis numa convocatória que diz que foi toda ela surreal. Já ontem, o presidente do Comitê Olímpico de Portugal lamenta que nem todos os clubes tenham libertado os jogadores para a Seleção Olímpica de Futebol, no Rio de Janeiro. José Manuel Constantino considera que a FIFA não devia dificultar os trabalhos das seleções. Infelizmente não foi possível reunir os melhores. E é uma pena, porque trata-se de uma equipa que nos 2 últimos anos não perdeu uma competição.